E vamos lá aos destaques de hoje. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal está meio que resistindo ao plano do Alexandre de Moraes de mandar o Jair Bolsonaro para a Papuda, para a penitenciária da Papuda. A SEAP pediu lá que seja feito um exame médico no Jair Bolsonaro, porque acredita que ele tem uma condição de saúde que não o permite ficar numa penitenciária. Então, a gente espera, sinceramente, que... A gente sabe que a prisão domiciliar em si também é absurda, mas ir para uma penitenciária, para um presídio, seria uma situação muito, muito, muito delicada. Então, alguém, pelo menos, está tendo aí, né, uma visão de, não dá. Essa ala golpista, porque o Alexandre de Moraes já falou sobre isso, essa ala golpista que ele quer criar na Papuda é um absurdo completo. Como a gente usa essa palavra absurdo, né? Eu queria usar menos, mas tudo bem. O Alexandre de Moraes, vocês estão sabendo, faz hoje uma reunião com várias entidades defensoras dos... Lembram, né, da expressão? Dos direitos dos manos. Os anjos. Parece que os anjos vão ficar de fora. Eu tô com a lista completa aqui das entidades, meu irmão. É cada ONG defensora de direito dos manos, que é um negócio de louco. Assim, as vítimas desses criminosos, os policiais que combatem heroicamente esses criminosos. Quantas ONGs existem para defender essas pessoas, para brigar por essas pessoas, lutar por essas pessoas? Eu desconheço, mas os direitos dos humanos estão sempre ali, né? Bandeira dessa turma toda, são várias e várias entidades. E aí tinha uma entidade que é presidida por quem? Pela advogada do Marcinho VP. Quando essa notícia vazou, né, o Alexandre de Moraes determinou que entidades ligadas a criminosos condenados por participação em facções criminosas, que essas entidades não podem participar da reunião. A gente vai saber daqui a pouquinho se isso foi realmente cumprido, ou se é possível cumprir algo assim. Eu não sei se todas essas entidades que eu vou listar mais tarde, se elas não têm algum tipo de ligação com algum criminoso de facção, né? Vamos ver. Falamos um pouquinho ontem, Max e eu, no Boletim da Noite. O Lula resolveu extrapolar de vez, chamou a operação militar no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão e da Penha, de matança, né? E o governo dele está lá com a ideia de oferecer a Bolsa Traficante para as famílias dos criminosos que foram mortos nessa operação. Tem lá integrantes do governo dizendo, pô, isso aí não é bom não, isso aí pode dar ruim na hora da campanha no ano que vem e tal, mas só a discussão dessa ideia, só alguém trazer essa ideia, já que significa que está muito clara a divisão, né? Quem está do lado dos bandidos e quem está do lado dos mocinhos. A CPI do crime organizado tem lá um presidente e um relator ligados ao Lula. Mas o presidente, o senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo, do PT, ele já disse que quer uma CPI técnica, que não quer palco político. Ele foi delegado de polícia por 2 décadas no Espírito Santo. Ele tem tido alguns comportamentos ultimamente que indicam que talvez a gente possa ter alguma esperança de que essa CPI do crime organizado não vai ser uma maneira, né, algo montado para a proteção dos cúmplices dos criminosos, né, do governo Lula, da turma do Lula. A gente vai ficar, claro, de olho nisso. Tá? O governo Lula, aquele que diz que não, negócio de imposto, a gente não cria. Não, tá? Criaram mais um imposto, já aprovaram ali o texto base de um projeto para a criação de mais um imposto, acho que seria o 11º, fora as alíquotas todas que já foram aumentadas, né? É um imposto sobre plataformas de streaming. Imaginem, falaremos sobre isso. Estão chamando de PL da Globo. Aí vai pegar Netflix, é o PL da Globo mesmo. PL da Globo, Prime, Amazon, Netflix, vou explicar bem Apple TV. Boa, Max. E vocês imaginem, mas aí a Janja já falou, não, mas o imposto é para as empresas, não é para os assinantes. Preparem-se para pagar mais pelas plataformas de streaming, e o preço já não é lá muito baixo. Se você assina 2 ou 3, então fica mais complicado ainda. E prepare-se para, com esse seu imposto,
bancar produções nacionais, né, que são tão maravilhosas, né? Elas precisam ter esse fomento, né? Elas precisam ter um espaço garantido para que a gente possa curtir aquela arte maravilhosa que os nossos artistas do Brasil produzem tão bem, tão bem. O Lula anunciou que vai à Colômbia para aquela reunião entre países da América Latina, do Caribe e União Europeia. Mas é assim, são 60 países no total, né? União Europeia, América Latina e Caribe. Olha, até agora, confirmados, não chegava nem a 10. Mas o Lula quer ir. E ele quer lançar uma pauta que não estaria na discussão, que é a situação na Venezuela. Olha, vai que é sua, Lula. O Trump vai adorar, adorar. E por falar em Trump, Estados Unidos, acabei de chegar de Nova York, encontrei uma cidade lá em que você respira maconha por onde anda, uma cidade suja, com asfalto em vários lugares muito ruim, com um trânsito pesadíssimo, mas uma cidade ainda com muita força econômica, né, com muito movimento nas lojas, no comércio em geral, em bares, restaurantes, em museus, as pessoas na rua gastando, movimentando a economia, mas agora Nova York vai ter um prefeito socialista, muçulmano, com uma plataforma assistencialista, populista, e já há uma previsão de que pelo menos 1 milhão de nova-iorquinos deixem a cidade, porque a carga tributária vai aumentar para bancar supermercado subsidiado, creches universais, transporte público gratuito, congelamento de preço de aluguel. Gente, vai dar super certo. Super certo. Tenho certeza disso. Agora, 12:09, horário de Brasília, para nós aqui na Flórida, sem o horário de verão, que acabou aqui, 10:09 da manhã. Alan, ontem eu quase esqueci que tinha mudado o horário. Rapaz, eu estava gravando o módulo 7 do meu curso. Faltavam 10 minutos para começar o boletim. O Max, come, onde é que você tá, cara? Vai comer. Eu falei, não, cara, eu vou gravar até às 6. Às 6 eu vou parar para dar uma olhada, né? Preparar as pautas. De manhã cedo eu... Não, de manhã cedo eu boto despertador, eu não erro. Mas Não, mas de manhã, por exemplo, quando eu preciso falar com o pessoal para começar a pegar informações, né? Inside information mesmo, ligar para autoridades no Brasil, sentir o calor do Congresso, Senado, ver como é que estão as coisas nos estados. Cara, hoje em dia, antes o melhor horário para falar com as pessoas era 8 horas da manhã no Brasil. 8 horas da manhã no Brasil são 6 horas da manhã aqui. Pesado, né? Aí, Essa hora eu tô de pé já. e algumas pessoas, por exemplo, eu só consigo falar às 7 da manhã. É 5 horas da manhã aqui. Mas você tem aquele sono, eu acho muito interessante seu sono. Você dorme 15 minutos entre 2h30 e 2h45 da tarde. Depois você dorme mais meia hora entre 6 da tarde e 6h30. O Alan eu já fiquei hospedado na casa dele antes de vir morar aqui. É um negócio de maluco, assim, os horários dele, dorme no sofá, dorme na cadeira, dorme no chão. Na cama você dorme de vez em quando. Né? Muito raro. É raro. Mas eu sou uma maquininha mesmo, eu gosto de trabalhar, é bom. Outro dia eu tava conversando com ela até 3 da manhã. 6 horas da manhã, o desgraçado me liga, cara. Eu falei, não acredito, cara. Acordei com ele me ligando. 6 horas da manhã. A gente ficou até 3 horas da manhã fazendo o negócio do filme, né? Sim. Daqui a pouco a gente vai. Mais pra frente a gente vai contar pra você. O pessoal vai ficar muito feliz com o que a gente tá fazendo. E aí, 6 horas da manhã, ele me liga. Eu falei, pô, tá de sacanagem comigo. É que assim, não dorme, mano. O problema, dorme, meu problema é o seguinte, não importa que horas eu vá dormir, de manhã cedo é o mesmo horário. Então, meu dia fica uma porcaria se eu acordar tarde tentando recompor o sono perdido. Eu prefiro bater uma sonequinha depois do almoço. Isso é uma coisa que eu aprendi com ela e funciona, tá? Aconselho todo mundo. Quando você acordar, não durma de novo. Não durma de novo. O primeiro despertar é o melhor que tem. É o melhor que tem. Meu amigo. O segundo despertar, ele te atropela. Você passa o dia mal. Se eu, que acordo de 3 a 4 vezes por noite, levasse isso a sério, eu ia dormir 3, 4 horas toda noite. E assim, eu vou dormir 10 horas. Quando dá 2 da manhã, acorda a primeira vez. Aí 4 da manhã, acorda a segunda vez. Mas você tá com algum problema de sono? Não, sempre foi assim. Sempre foi? Desde menino, sempre foi assim. É mesmo? Sempre foi assim.
A vida inteira, acordando 2, 3 vezes. Noite ruim, acordo 4, 5 vezes, acordo de hora em E tu hora. ainda toma aquela melatonina, né? Tomo melatonina, tomo Calm Sleep, recomendo. Muito bom. Magnésio trionato, Quando eu preciso, é melatonina. cachaça. Não bebo. Funciona pra caramba. Meu pai morreu de cirrose, mas a gente tenta manter o equilíbrio. Mas dormia bem, né? Dormia bem. O teu pai. Isso aí, dormiu até mais cedo. Pô, pelo amor de Deus. Não mais cedo do que o meu. É. Meu pai tinha 49 Tadinho, anos cara. quando morreu. Morreu muito novo. Meu pai era uma figura, cara. Seu pai morreu com que idade? Cara, eu nunca calculei. Ele nasceu em 55, morreu em 2015. Ah, não, viveu bem. Bom, mas olha, eu quero só dar as boas-vindas pra galera. A galera tá entendendo realmente a urgência de compartilhar os nossos conteúdos. Pô, quero agradecer o Evandro, cara. O Evandro pegou ali, compartilhou a live no X e colocou lá. A gente tem uma comunidade do Terça Livre para Sempre, né? Que é antiga ainda. E ele colocou a timeline lá. Poxa, obrigado. Quero agradecer a todos vocês que chegam junto, né? Galera que é das antigas, da época do Terça Livre, compartilhando. Aí, por que ele compartilhou lá no Terça Livre para Sempre? Aí eu tava olhando lá, tem um grupo, né? Uma comunidade, na verdade, no X. Aí eu achei isso aqui, Max. Olha isso aqui. Vou colocar aqui tela grandona aqui. Vocês não conseguem ver isso no Brasil, tá? Então só quem tá nos Estados Unidos. Olha aqui. Ah, no Brasil é bloqueado. Né? Lê aqui, Max, pro pessoal, o que tá escrito aqui. Galeria? Olha aqui, ó. Matéria sua no Terça Livre. Ah, caraca. Olha isso aqui. Consegue ler o título? Se quiser, eu leio. Deixa eu só botar aqui. Ancine autorizou R$800 mil para documentário sobre terrorista que matou militar pelas costas. Sabe qual é a data disso aqui? Rapaz, quanto tempo? 8h24 da manhã, no dia 30 de maio de 2018, isso aqui. Acho que nem foi você, deve ter sido a Bruna De Pierre, eu acho. Mas aqui, ó, 2018, o Terça descendo o pau, esse negócio de Ancine pra cá, Ancine pra lá, a gente vai falar disso hoje, né? Cara, eu fico imaginando, né, assim, 800 mil em 2018. O que é 800 mil em 2018 hoje em dia? 1,5 milhão? 800 mil reais? Em 2000. Hoje... Bota aí 5% de inflação, 7 vezes 5, 30. Bota 50% aí, vai. 50% é um bom. 1.200.000. Foi o que eu mais ou menos imaginei. Eu joguei 1,5 milhão, mas ou seja, mais de 1 milhão para uma bosta de filme. A direita tem como fazer isso. Eu acho que esse é o ponto que o pessoal ainda... por exemplo, eu já vi nego levantar essa grana aqui para fazer caminhão de manifestação. Entendeu? Não 1 milhão, né? Tô sendo proporcional aqui. Mas eu já vi empenho do pessoal de meter grana para manifestação. Na época das manifestações em Brasília, lá perto do 8 de janeiro, muita gente financiou carne, barraca, e chegavam a cifras altas. Só que a gente precisa entender isso. Na área da cultura, você tem um impacto muito maior. É que, óbvio, dói, né? Você saber que tanto dinheiro foi gasto para um filme, para um seriado. Para quem não é do meio, fica assustado com os valores, né? Pô, que isso, que loucura, né? Mas o impacto é muito grande. Eu já falei isso algumas vezes, eu preciso repetir isso. Se eu falar para você que os dinossauros hoje, as pessoas estão pesquisando e estão descobrindo que o Tiranossauro Rex talvez tenha pena. É sério. Bota aí, Pedrão. Bota aí. Bota assim. Acabei de vir de uma visita ao Museu de História Natural. Eu nem falo sobre isso, porque nem vai me chamar de maluco. Não. É sério, bota aí. Bota em português mesmo, Pedrão. Abre uma... Se você quiser, eu faço aqui, Pedro. Tiranossauro Rex tem pena da gente. É isso? Não. Inclusive, hoje a gente vai ter uma live, eu e o Alan, à noite, tá? Onde a gente vai explicar como é que você reconhece a mentira, como é que você reconhece a desinformação. E aí, assim, você pega qual é o imaginário das pessoas sobre algum período histórico. Né? Isso aí. Se você quiser entender o que era lá a situação antes do Homo sapiens ou coisa do tipo, é filme. Dinossauro, a feição do rosto, filme. Como aquelas tribos viviam, filme. Aí você sai dali, vamos para o Império Romano, filme. Como é que era na época de Jesus? Filme. Como é que era a queda do Império Romano, período em que Santo Agostinho estava ali
né? A queda do Império Romano, início da cristandade, filme. Idade Média. Idade Média, filme. Como é que foi a Revolução Francesa? Filme. Como é que foi o Velho Oeste? Filme. E o Brasil nunca contou sua própria história. Quando contou, Como? contou de uma maneira absolutamente irreal, enviesada e O canalha. brasileiro, Fazia. Lacombe, o brasileiro, ele não sabe que ele tem uma princesa da Disney, que é a Imperatriz Leopoldina. Isso aí. É uma princesa da Disney. Só que ninguém nunca contou isso. Se você pegar a história de Estácio de Sá, a batalha que teve no Rio de Janeiro, cara, o brasileiro tem inúmeras histórias para se orgulhar. E ele tem histórias também para poder chorar e falar assim, não podemos mais fazer isso. Que é o caso da Nossa Senhora do Desterro. O massacre do Desterro, Canudos, e Só por aí para o vai. pessoal entender, a Leopoldina, ela foi formada na maior casa de nobreza que havia no mundo naquela época. Sim. Ou seja, não tinha nenhuma princesa melhor do que ela Superior. no mundo E superior. naquela época. Não tinha, tá? E ela ainda foi além, porque era desafiador uma pessoa que nasceu na Áustria, que viveu ali nos castelos, viveu o melhor que o mundo tinha para oferecer. Meu irmão, daqui a pouco tu tá no Rio de Janeiro. E ela nunca reclamou, ao contrário, ela gostava do desafio. Né? Cara, a história da Leopoldina, Pelo assim, menos não era o Rio de Janeiro de hoje, né? Então, o Rio de Janeiro de hoje, você tocou num ponto que a direita precisa entender. O Rio de Janeiro de hoje, ele traz as marcas de como contar a história do próprio Rio. isso aí. Porque essa imagem romântica de Nova York como lugar que virou free market e tal, não sei o que lá, ela tem a sua parcialidade né, de verdade, ou seja, verossímil, mas a história é totalmente diferente. A história é monopólio, a história é arranca a casa desse pessoal aqui. Não, mas eles têm direito. Foda-se. Cria o Central Park. Ah, Central Park, tão bonito. Se pegar a história, todos os países têm a sua história no seu lado negro, né, dark side, e, querendo ou não, para não cair em anacronismos, construiu-se algo bom daquilo. Todo país tem isso. Todo continente tem isso. Só que, pô, a gente tem a Mulan, né, fazendo a China ficar bonitinha. A gente tem o Aladdin contando a história árabe bonitinha. A gente tem Hércules contando a história grega bonitinha. Não tem ninguém contando Frozen. a Frozen, que é Países nórdicos. os países nórdicos. Você tem Como Treinar Seu Dragão, né, mostrando os vikings, de modo bonitinho. Não tem quem faça a nossa história com esse encanto e essa magia. A gente pode fazer isso, a timeline pode fazer isso. Nós queremos fazer isso. A gente pode devolver ao brasileiro o orgulho de ser brasileiro. O efeito disso na cultura, na arte, na ciência política, na segurança pública, porque ninguém quer defender o que não tem orgulho, Lacombe. Isso aí. Você vai falar com o povo de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, eles querem defender porque eles têm orgulho da sua terra. O carioca não quer, o carioca só quer viver, ele não quer morrer. Ele não tem orgulho da sua terra. Até mesmo porque ele nem sabe que Dom Pedro sentou onde está o Cristo Redentor hoje, com uma cadeira, olhou aquela vista lá maravilhosa. Ele nem sabe que quem estava ali na inauguração do Cristo Redentor era a Princesa Isabel, e tem foto disso. Ele não tem o histórico do passado para se orgulhar. E eu falo para vocês em casa. Quando eu fiz a minha árvore genealógica, eu só fiz de rebarba, porque eu estava numa situação completamente dramática. Eu precisava trazer minha esposa para os Estados Unidos. E aí eu precisava que ela fechasse todos os documentos para a cidadania italiana dela. Lá em casa, só eu e o Gabriel não somos italianos. O Gabriel é americano, a Carol, o Tomás, a TT e o Pedro são italianos. E aí, para fazer essa cidadania, eu tive que trabalhar lá a árvore genealógica da Carol, achar os documentos, achei tudo, fechamos, mandei a Carol para a Itália. Graças às pessoas que me ajudaram naquele período tão difícil da minha vida, eu consegui sustentar a minha esposa a duras penas lá na Itália. Graças a Deus, depois ela conseguiu vir. Quem acompanhou isso chorou comigo, se emocionou com o retorno da minha esposa, minha linda esposinha.
Mas eu peguei de rebarba e falei assim, pô, aprendi a fazer árvore genealógica, vou fazer aqui a minha também, né? Só que eu sabia, meu pai, dos santos, escravos, tem duas vertentes de dos santos no Brasil, né? A vertente portuguesa, que é bem dizer, quase a mesma família da Lúcia dos Santos, a irmã Lúcia, que é a menininha que viu Nossa Senhora em Fátima, e tem a brasileira. A versão brasileira de dos Santos é porque os escravos, eles amavam ficar na fazenda dos jesuítas. Então eles diziam que era a fazenda dos santos. Isso aí. E dali que surge dos santos. E era muito comum o escravo pegar o sobrenome do senhor dele também, né? Aham. Esse é um fenômeno que assim, se você tentar olhar com um olhar anacrônico, você não vai entender. Você não vai qual é o entender fenômeno. Você não vai entender nos o critérios de hoje. Mas o Alan, quando viu meu nome, né, ele falou, não, Cardoso com certeza tem árvore genealógica. Aí ele descobriu que eu era da Silva. Pois eu mudei Descendente lá. de Fernando Henrique Cardoso, mano. Mas qual foi o meu... Criador de ONG, criador de ONG. Nem esse, Criador de ONG, Lacombe, nem nem esse, esse. nem O esse. meu é Aí- da Silva. Qual foi o O grande... mais comum do Brasil. Aliás, depois eu vou falar. Da Silva? Já fizeram o teste de vocês? No censo 2022.ibge.gov.br. Deixa eu ver como é que é. Sabe, eu peguei um link num portal. É um link do IBGE sobre o censo 2022. Você coloca o seu sobrenome ou o seu nome, pode ser o seu nome próprio, né? E vai dar o número exato de quantas pessoas com aquele nome existem no Brasil e as regiões em que ele é mais comum. Se você botar no Google assim, censo IBGE nome, aparece que nomes do Brasil. Aqui, eu botei o meu último sobrenome, que é um sobrenome alemão, né? Heilborn. Sabe quantos Heilborn tem no Brasil? Quantos? 37. Gente pra caramba. Uau! 37. Aí botei Lacombe. Lacombe já tem mais. 313. Pô, mesmo assim. 313. Deixa eu ver Aí Santos. botei o Colombo, que é da Giza, minha mulher. 21.245 Colombos no Brasil. Santos, 21 milhões. Tem primo pra caramba você, hein, cara? É. Isene, que é o outro sobrenome da minha mulher, italiano também, 7.035. Dos Santos, a concentração é Alagoas, Sergipe e Bahia. E Morro Agudo, né? E Morro Agudo. Amapá e o resto do país é mais ou menos o mesmo. Mas aí, o que aconteceu quando eu fiz a minha árvore genealógica? Então, eu sabia que a do meu pai iria parar em 3 gerações, porque eu já ia bater na escravidão. Então, não ia ter muito documento, não ia ter muita coisa. E de fato, no papai eu vou lá. Papai, vovô, aí a gente já não sabe direito qual é o nome do meu bisavô, porque minha tia fala uma coisa, meus outros tios falam outra, sabia mais ou menos, porque eles não tinham uma relação próxima, e aí piorou tudo, pronto, acabou, parou ali. Na da minha mãe, não tem freio. Eu tive que parar em algum lugar e falei assim, aqui eu não acredito mais. O Alan parou no rei da Inglaterra. Não, da minha mãe vai embora. Porque a minha mãe, ela descendente de Açores, portugueses açorianos, e descendente de suíços. Que é onde as nossas árvores se Isso, onde bate o Lacombe lá em cima. Então, quando eu fiz a árvore, me deu muito sentido no momento mais difícil da minha vida, Lacombe. Porque, o que eu descobri? Tem alguém falando aqui no chat que a árvore genealógica é ridícula. Então, reclama com Mateus, então, que ele iniciou o evangelho fazendo isso. O pessoal tem umas ideias, né? Falei assim, não, vou ensinar Mateus como que faz as paradas. É uma arrogância, né, cara? Mas peraí, vamos lá. Aí, quando eu fiz a árvore genealógica, aquilo me deu um sentido de pertença a algo maior, porque eu fui vendo o quê? O sofrimento dos meus antepassados até chegar à minha existência. Isso me deu um sentido de luta no presente que foi algo absurdo. As pessoas falam assim, pô, de onde você tira força e tal? Muito disso veio ao olhar os meus descendentes, porque o natural é você ver o sofrimento do seu pai e do seu avô, certo? Pô, por exemplo, por que eu fui morar com 5 anos em Oswaldo Cruz e não cresci em Morro Agudo? Porque na minha rua, em Morro Agudo, tá vivo eu, Anderson, o cara que dava emprego pro Anderson ser pedreiro e mais 2 pessoas. O resto tudo morreu. Então, sério. Tuninho morreu, foi assassinado. Os 2 gêmeos lá, um dos gêmeos também foi assassinado. O outro menino também morreu no tráfico. O outro morreu roubando. É a minha realidade.
Então, meu pai conseguiu me privar. Meu primo morreu assaltando um ônibus, Você falou. o Bill. Eu tenho um outro primo que morreu de AIDS. Então, assim, a rua ali era uma situação muito complicada. Quem é de periferia sabe como é que é. E aí, quando eu fui fazendo a minha árvore genealógica, por parte da mamãe é norte fluminense, Itaperuna, e o norte fluminense, ele é Itália, Suíça, Portugal, Açores, né? Açorianos. Por isso que o norte fluminense, a galera é tudo branquinha, né? Não sei se você já percebeu. Norte fluminense, todo mundo branquinho, tem um monte de gente de olho azul, olho verde, que vem muito da Europa. O pessoal que vem de Nova Friburgo saiu, eles foram migrando ali. Eu fiz até o estudo de como que foi esse momento em que eles passaram a migrar As correntes as migratórias. correntes migratórias até chegar lá em Itaperuna. E aí, quando eu fui fazendo a parte do meu bisavô, que é o Joaquim Coelho Vaz da Costa, aí foi difícil, porque eu encontrei um Joaquim Coelho Vaz da Costa casado com uma pessoa, um Joaquim Coelho Vaz da Costa casado com outra pessoa, e um Joaquim Coelho Vaz da Costa casado com uma outra pessoa. Eu falei assim, pô, vocês estão de sacanagem comigo. O cara teve 3 mulheres? Não, era o filho, o pai e o avô. Os 3 são o mesmo nome. Joaquim Coelho Vaz da Costa, o pai, né? Joaquim Coelho Vaz da Costa Júnior, e o Joaquim Coelho Vaz da Costa Neto. E aí, a minha bisa, né? Então tinha o meu biso, minha bisa. Nos Açores, eu fui até a 10ª geração com documento de todos os casais. E qual é o lema dos Açores? Antes morrer livres que em paz sujeitos. Isso me deu um sentido de luta enorme. Porque eu pensei assim, pô, se eles lutaram para que eu existisse, por que eu não vou lutar para que o meu tetraneto, meu pentaneto exista? No Brasil, nos Estados Unidos, seja lá onde for. Então me deu um sentido. Isso por parte do meu bisavô. Por parte da minha bisavó, a Bisa, ela é a 3ª geração no Brasil. O resto é tudo Suíça, Alemanha e França. Aí como é que acontece ali? O Henri Bon, que é o primeiro suíço que vem para o Brasil, vai para Nova Friburgo, ele é o trisavô dela. O Henri Bon, ele fugiu de Napoleão e foi para o Brasil. Eu tenho o passaporte dele. Eu tive a oportunidade de chegar para o filho do Luiz Felipe, de Orleans e Bragança. Eu sentei com o filhinho dele, isso foi muito emocionante para mim. Eu tive esse Desenha, caramba. O menino tem habilidades artísticas absurdas. Eu tive a oportunidade de sentar com ele, mostrar o passaporte do meu pentavô e virar para ele e falar assim: sabe por que meu pentavô tem passaporte? Porque o seu pentavô deu chance a ele de viver. Muito obrigado. Eu tive a chance. Imagina só, um pentaneto agradecendo a um outro pentaneto, porque os seus pentavós, né, foram de uma maneira, um auxiliou o outro. Eu tive a oportunidade de agradecer. É como se, sei lá, um pentaneto do Eduardo Bittar agradecesse ao Bolsonaro. Obrigado. O senhor me acolheu quando eu estive no Brasil, a Venezuela, naquele período estava num momento ruim, e o senhor me deu moradia. O senhor me deu uma chance de viver. Então, isso me deu sentido. E o pai dele, que eu não quero falar muito disso aqui, não vou segurar para a gente fazer um monte de pauta aqui hoje, mas o pai dele fugiu da Revolução Francesa e foi para a Suíça. Então, encontrar-se com o seu passado te ajuda no presente. O brasileiro hoje, ele não se encontra com o seu passado por causa da manipulação desses canalhas. Agora, pergunta para o Fernando Henrique Cardoso se ele não sabe o passado dele. Muito bem. Ele sabe detalhadamente o passado dele. E eu te digo, o passado da família do Fernando Henrique Cardoso é de monopólio e controle. Galera da fazenda, que não queria o império, trabalhou pela república. Ele se orgulha disso. Eu não estou acusando o Fernando Henrique Cardoso de algo que ele não fez, não, tá? Porque ele não estava derrubando a república, a monarquia, né? Mas ele se orgulha que os seus antepassados derrubaram a monarquia. Fernando Henrique Cardoso se orgulha disso. Se você pegar outros que mantêm monopólio no Brasil, todos eles se orgulham de seus antepassados que mantiveram monopólios e oligopólios para deixar todos nós na situação que nós estamos hoje. Então o Brasil não se encontra com o seu passado por causa dessa gente aí. Então a gente precisa se encontrar com o nosso passado. Segurei o microfone, vamos embora. Posso dar uma ideia? Porque tem muita gente no chat falando sobre isso. A galera não está reclamando, não? Porque... Não, tem muita gente interessada, mas e a ideia que eu tive, eu acho que a gente já tinha falado um pouco sobre isso, é de você fazer uma live exclusiva só para assinantes, tá, gente? Live exclusiva, são fechadas, né? Só para os assinantes, mensais, anuais e membros fundadores, então tornem-se assinantes. Hoje a gente está sem aquela artezinha do Black November, né? Que estava ontem ali.
que a gente está em promoção, super desconto para assinatura ao longo deste mês todo, e eu proponho que você faça uma live sobre árvore genealógica. E como são lives fechadas para menos gente, tá? 400 pessoas, 500 pessoas, acho que para as pessoas entenderem como elas podem fazer a própria árvore genealógica, você vai pegando ali. A gente Cara, já fez isso várias vezes, tá? Fantástico. Nas lives exclusivas. A gente coloca os assinantes em vídeo, em áudio, para conversar com a gente. E aí você começa a delinear a árvore de alguém, mostra mais ou menos os caminhos que têm que ser percorridos, depois traz outra pessoa, e fazendo algumas árvores, ou pelo menos encaminhando, começando, né? Lacombe, eu me emocionava. Os outros já vão entender como é que tem que fazer. Lacombe, eu me emocionava fazendo exercício imaginativo do sofrimento daquelas pessoas. Porque, imagina... Eu passei por isso quando eu escrevi Carta de Elise, né? Não, Então pronto, que você sabe reconstituiu a história da minha negócio família judia impressionante, alemã, né? Essa história, quando o Alan me contou, eu fiquei impressionado, porque assim, ele tem um antepassado que foge da Revolução Francesa para a Suíça, tá? Aí o filho desse cara foge de Napoleão pro Brasil, e o Alan teve que sair por causa do Alexandre de Moraes, Fugir da perseguição. vir para os Estados Unidos. Ué, Cara, é impressionante. Não, você sabe quando que me deu estalo? No meu caso, eu tenho dos duas partes da família, depois eu falo. Sabe o que me deu estalo? Eu procurando meus antepassados, eu fiquei envergonhado porque eu não sabia o nome dos meus avós direito. Sabia um nome carinhoso, né? Mas não o nome, sobrenome direitinho, assim, igual Alan Lopes dos Santos. Entendeu? O seu nome todo da minha mãe, da minha avó, do meu pai. Mas eu não sabia o nome dos meus avós inteiros, né? Mas sabe o que me veio na hora? Falei, caraca, se eu não ensinar isso para meus filhos, todo o sofrimento que eu tô tendo agora, nesse momento, os meus netos não vão saber. Exato. Eu falei assim, pô, não, peraí, tem alguma coisa errada. Porque se todo esse sofrimento que eu tô tendo é para a existência deles, não é que eu quero que eles me honrem ou coisa do tipo, não é isso. Mas eles não vão ter referência. Os meus netos não terão a referência, porque eu não sei o sofrimento que meus avós passaram, em detalhes. Não me passaram isso. Aí eu falei assim, cara, não, eu tenho que mudar isso na minha família. Porque, como assim? Tá no Brasil, busca e apreensão, 1, 2 busca e apreensões, vai, fica 3 anos e meio longe da esposa e dos filhos, passa um perrengue danado, luta para continuar derrubando esses canalhas ditadores, aí algumas coisas vão ter frutos, outras não sei, só Deus sabe o que vai acontecer com a minha vida e com a vida dos meus filhos e netos, mas imagino que a gente tenha muito êxito, derruba lá o cabeça de piroca, derruba o cachaceiro, a prostituta da Janja, aí, pô, meus netos não vão saber disso. Meus bisnetos, então, é certo que não vão saber. Aí eu falei assim, não, isso tem que mudar, eu preciso urgentemente aprender sobre isso, usar toda a metodologia que eu uso para fazer leitura histórica, para poder, de fato, entender a minha própria história, o meu país. A primeira vez que eu estudei sobre o Rio de Janeiro foi quando, envergonhado, na Jornada Mundial da Juventude, eu estava trabalhando com Cracks, um grande amigo meu, que é da Califórnia, ele vai em todas as Jornadas Mundiais da Juventude. Eu fiquei envergonhado porque a Jornada Mundial da Juventude foi no Rio de Janeiro e eu não sabia detalhes de cada canto do Rio de Janeiro. Eu falei assim, cara, que isso? Como assim eu sou daqui e não sei nada disso? Aí eu estudei o que aconteceu na Praia Vermelha, estudei como é que foi construído Copacabana, como é que foi a migração do pessoal para a Barra da Tijuca, como é que surgiu o subúrbio do Rio de Janeiro, como é que surgiu o Comendador Soares, Morro Agudo. Eu estava envergonhado porque eu não sabia disso. Aí eu me olhei no espelho, né, figura de linguagem, eu olhei para minha consciência e falei assim, Alan, você não tem vergonha de ter recebido um lar e não saber a história do seu lar? Eu falei, não, chega, agora eu vou mudar isso. É por isso que eu meti a me meter nisso aí. Vou passar para o Max para voltar à questão dos filmes, mas, por exemplo, o que você estava falando, eu já contei essa história aqui, até hoje sou motivo de piada no chat, né? Porque quando o Dom João VI deu aquele drible no Napoleão e foi para o Brasil, chegou ao Brasil e encontrou o Rio de Janeiro lá, né, 1808, né? Um Rio de Janeiro, para quem sair de Lisboa, né, de uma capital europeia, muito sem nada para fazer, né? Aquela corte portuguesa mas toda lá. culpa do Marquês de Pombal, né? Sim, aí ele começou a levar artistas europeus para montar espetáculos para a corte portuguesa abrigada no Brasil, Dom João VI. E aí foi quando ele levou os 3 primeiros Lacombe, né? Todos os Lacombe do Brasil descendem desses 3, né? O Louis Lacombe, meu antepassado direto, de quem eu descendo diretamente, o irmão do Louis Lacombe e o primo, todos
bailarinos e coreógrafos, com muito orgulho. Então vocês vejam que os Lacombe foram para o Brasil acompanhando, né, a corte portuguesa que dava um drible no Napoleão Bonaparte, e os Heilborn, que é meu último sobrenome, o meu avô vai para o Rio de Janeiro em 1934 já fugindo do nazismo, já com Hitler tendo assumido como chefe de Estado, chefe de governo. Então, nos dois casos, a minha família ela faz esse movimento. E alguém querendo me dar dica aqui? Gente, vocês não estão entendendo. Eu já descobri que eu tenho parentesco com Pedro Álvares Cabral. Às vezes, não precisa dar o dica. rei da Inglaterra, qual que é o nome do rei? Tem que olhar aqui. Não, que alguém falou assim, não, para você encontrar o nome da tua avó, tem que pegar certidão. Eu já peguei certidão de avó, bisavó, trisavó. Na parte do meu bisavô paterno, eu tenho documento dos casais até a 10ª geração. O pessoal não sabe, mas o Alan tem... E desenho... O Alan tem amigos na Suíça, e ele identificou a pessoa foi lá na Suíça. Pegou o documento. E tirou foto do documento. A Beth, ela é assinante nossa aqui, tá sempre... Beth Broch? Não, é outra Beth, é uma Beth lá da Suíça. Ela conseguiu para mim a certidão de batismo de um dos meus pentavós, que tá todo em latim. E aí eu traduzi. Cara, você tinha que ver a emoção, porra, eu não quero ficar falando isso, senão eu vou ficar falando sem parar. Eu traduzi... Faz uma live exclusiva sobre isso. Eu traduzi para minha família, né, tias, primos, eu criei um grupo com a família, aí eu traduzi a certidão de batismo dele para português, em latim, eu fui lendo para eles, assim que eu consegui o documento, aí eu peguei a árvore genealógica e gravei a telinha, dando zoom out, assim, sabe? Com a telinha, e botei um Mozart no fundo, aí eu virei para... Eu me emociono, cara. Aí eu virei para minha família e falei assim, essa é a nossa história. Cara, todo mundo se emocionou. Pois é, mas a história da família real brasileira, né, da realeza brasileira, ela é muito mal contada, ela é contada de forma canalha. Estava até lembrando daquele filme da Carlota Joaquina, né, da Carla Camurati, que foi uma mulher tão bonita, Carla Camurati, né? Deus me livre, que pessoa odiosa. E a gente precisa realmente ter produções cinematográficas que contem a verdadeira história do Brasil, pelo menos que pince ali as histórias mais bonitas e heróicas dos brasileiros, né? E infelizmente, Max, puxando então, já que a gente entrou nesse caminho, vamos puxar a primeira pauta por aí, que é essa aprovação desse projeto de lei que institui uma cobrança, mais um imposto, gente, mais um imposto, agora imposto sobre plataformas de streaming, como Netflix, Prime Video, YouTube também vai pagar imposto. E claro que teve reação da oposição, porque esse negócio de aumentar imposto é sempre ligado à turma do Lula, né? E aí os deputados contrários a essa medida, vou dar até o número do projeto de lei, 8.889, projeto de 2017, apelidado de PL da Globo, cria, digamos, uma nova Rouanet, né? A Rouanet do streaming. E é óbvio que as plataformas de streaming vão repassar o custo desse novo imposto para os clientes, né? Para os assinantes. O imposto vai variar de 0,1% a 4% da receita bruta anual. Bruta, tá? É um negócio de maluco. Aí vem lá o relator, o deputado doutor Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, diz que essa medida é para equilibrar a concorrência entre empresas internacionais e produtoras nacionais de conteúdo. De novo, é aquela história de proteção de mercado, que não deu certo com a indústria automotiva, que não deu certo com a indústria de informática. Telefone. Eles insistem nesta porcaria, eles insistem. Aí uma parte do valor arrecadado, olha que lindo, ela será encaminhada, direcionada a produções brasileiras e coisa e tal, né? E aí é óbvio que a gente vai ter, Max, mais uma vez, dinheiro caindo na mão da turma enviesada, como a Carla Camurati, que produziu esse filme patético, Carlota Joaquina. Quem não viu, não veja. Não veja. Uma porcaria. Faça um favor a si mesmo. Faça um favor. E mais carga tributária, então prepare-se aí para pagar um pouquinho mais na sua assinatura de streaming, tá? De Netflix, de Prime, de Apple TV, coisa pouquinho não, eu diria aí que a gente pode ver um aumento de 50%. Por quê? 4% do bruto, gente, é basicamente a metade do lucro. Tá? Metade do lucro. Porque as pessoas têm que entender isso. A pessoa, quando vê um grande empresário e tal, para o cara ganhar R$1 milhão de lucro no final do ano, ele tem que investir 10. Tá? Ele investe 10 milhões, ele tira 11
e aí ele tem 1 milhão ali de lucro. Isso um bom investimento, um excelente investimento. Tá? Um empreendimento, quando ele está muito bem, ele te dá essa média de 10% do lucro. Então, quando o governo coloca 4% de imposto sobre o bruto, tá? Ou seja, ele não está contando o que você gastou, né? Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, né? Se o cara gasta 10 milhões, né, para ganhar 11, os 4% não vai ser em cima do 1 que ele ganhou. Vai ser em cima dos 11 que ele ganhou. Sem contar que ele gastou 10. Max, quem vende picolé sabe disso. Só não sabe disso que não vende nada. Pois é, pois é. Então, mas é bom o pessoal entender, né, o tamanho do gasto. Então você está comendo basicamente metade do lucro dessas empresas de streaming. Por que isso é o PL da Globo de fato? Quando a Netflix começou, lá no início dos anos 2000, a Globo tentou de tudo. Ela fez um baita lobby, tá, para tentar transformar a Netflix com a mesma legislação de uma TV aberta, né, para pagar os mesmos impostos e tudo, o que é completamente absurdo, porque o alcance da Netflix não se compara com o alcance de uma TV aberta. Né? Você tem que ter, primeiro você tem que ter internet, segundo você vai ter que pagar uma mensalidade. Tá? Quem assiste a Globo não precisa nem ter internet, nem pagar mensalidade nenhuma. Você liga a TV e está lá. Mas qual que era, o que a Globo percebeu? A Globo percebeu o seguinte, bem, a TV a cabo, que é da Globo, tá? A Globosat, que dava rios de dinheiro para a Globo, né? Era a única TV que você tinha ali filmes, você tinha alguma coisa decente para assistir, né? Aqueles canais Telecine e tal. E era caríssimo, né? Era algo, assim, 1/4 de um para você ter bons canais, né? Era 1/4, às vezes até 1/3 de um salário mínimo. Então é uma coisa, um valor absurdo, né? A mensalidade. Quando chega a Netflix, ela derruba esse monopólio. Porque pela primeira vez, uma pessoa lá, se eu não me engano, a Netflix chegou com R$ 9,90, né, no Brasil, eu acho, Jogou não, né? por mês. Então, assim, por R$ 10, você podia ter ali, por mais que não fossem filmes muito bons, principalmente no início, né, mas você tinha ali opções de filmes que você poderia ficar vendo o dia inteiro, se você quisesse. Algo que as pessoas mais pobres não tinham condição, porque a TV a cabo era muito caro. Isso aí acabou com a reserva de mercado da Globo. Então a Globo ficou desesperada para tentar ferrar a Netflix. Não conseguiu, o lobby não deu certo. A Netflix cresceu, obviamente que os gastos aí aumentaram, e o que a Globo fez? Ela criou então a Globoplay, para tentar fazer essa frente. Tá R$ 44,90, tá? Hoje, né? É. Hoje já aumentou. Então, qual que é a questão aqui? A questão é o seguinte, essa lei, além de botar esses 4% de imposto, ela coloca uma exigência de que pelo menos 10% do conteúdo tem que ser conteúdo nacional. Tá? 10% de todo o conteúdo da plataforma de streaming tem que ser conteúdo nacional. Isso favorece quem, gente? A Globoplay. Porque a Globoplay está cheia de conteúdo nacional, tem todas as novelas da Globo estão lá, todos os programas que a Globo tinha estão lá. Então a Globo não sente nada com essa lei. Agora, Amazon Prime, HBO, Netflix, todo mundo vai ter que se virar nos 30 para produzir ou comprar conteúdo nacional para manter a cota. Isso vai aumentar, mas além dos 4% de imposto que aumentou, ainda vai aumentar o gasto de ter que manter essas produções, que muitas das vezes não são boas produções, muitas das vezes nem o brasileiro tem interesse de assistir, mas ele vai ter que estar lá por causa de cota. Tá? Então, tudo isso favorece quem? Favorece unicamente a Rede Globo. Infelizmente, a gente está vendo essa volta, tá? Essa tentativa de voltar a reserva de mercado para a Globo, essa tentativa de que a Globo tenha novamente um monopólio, porque aí qual que vai ser o efeito disso? Daqui a pouco você vai ter streamings a R$ 100 por mês, o que já para muita gente vai ficar quase impossível de ter.
E aí a gente volta à situação anterior, que ou o cara vai para a TV aberta, ou quem vai ter um pouquinho mais de dinheiro vai acabar pagando uma TV a cabo, ou então você tem que ir para a própria Globoplay, porque ela vai ser a que menos vai sentir e provavelmente vai ser a que vai ficar mais barata nesse sentido. Então a gente volta para uma reserva de mercado da Globo, que é péssimo para o Brasil, porque você vai ter novamente um monopólio de entretenimento, tá, da Globo, e outro que vai ficar favorecido, as novelas, porque novelas são uma porcaria hoje. E óbvio que entre uma série Netflix e uma novela, a pessoa vai escolher uma série Netflix. Só que se ela não puder mais ter os streamings, o que vai acontecer? Vai todo mundo voltar a ver novela na Globo, e a Globo volta de novo àquela reserva de mercado que ela tinha, porque ela está preocupada com isso. As novelas estão dando baixíssima audiência, né? E isso é ruim para, por exemplo, o anunciante, porque a Globo hoje vive muito do anúncio do governo federal, que está mantendo a Globo em vários aspectos. Tá? Então, esse PL é a volta, vamos dizer assim, esse contra-ataque da Rede Globo de voltar o monopólio do entretenimento de audiovisual no Brasil. É muito, muito ruim. E a maior canalice ainda é que chamam esse novo imposto de contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. Contribuição é um cacete, pô. Eu não quero contribuir com nada. Por isso, gente, ninguém pode falar contribuinte, tá? Pagador de imposto. É imposto. Verdade. É imposto, é obrigatório, você tem que pagar. Imposto não é contribuição. Contribuição, se você pudesse decidir, eu vou contribuir ou não vou contribuir. Aí tudo bem. Mas é imposto. Não tem nada de contribuição. A CPMF também, né? Era contribuição, não? O que era o C do CPMF? Esqueci. O pessoal vai lembrar no chat aqui. Isso agora. É. O ponto crucial aqui, Lacombe, Max, você que está em casa nos assistindo, o ponto crucial que vocês precisam entender é: há monopólios que não lucram apenas com o produto que eles vendem. Há monopólios que lucram com o poder que eles exercem. O que quer dizer isso? Você que tem 20 anos para baixo, talvez você não vai entender muito o que eu quero dizer. Passou de 20, 25 anos... Contribuição provisória sobre movimentação financeira. Contribuição é um catso. Contribuição de corrola. Aí, o que acontece? A Globo, durante um bom tempo, vamos dizer assim, a Globo até 2018, era ela quem determinava quem seria presidente, governador, prefeito, vereador, senador, deputado federal. Tá? Então você tinha, por exemplo, era comum, agora acabou, agora o negócio está escancarado, mas era comum você ver na Globo um assunto nada a ver, os caras chamavam Molon. O Molon, assim, eu não sei quem tem mais relevância, se é ele ou meu saco esquerdo. Minha bola esquerda do saco. Assim, ninguém sabe quem é o cara, sabe? Assim, é um negócio meio... Quem levou, aliás? Ele não é mais deputado, né? Eu não sei. Vou até pesquisar aqui. Cuidado, ele pode parar no OnlyFans aí. O que acontece? Ninguém sabe quem é o cara. A Globo levava como especialista para assunto X, Y, não sei. E aí ele era alçado pela Globo, alçado pelos bispos da esquerda. Então ele ganhava o voto da esquerda infiltrada na Igreja Católica, e aí depois eles conseguiam colocar o cara lá, e essa era a ferramenta de poder da Globo. Ela determinava quem era o político eleito. Para todos os cargos, não é só para os cargos majoritários. Tanto é que vários políticos são donos de TV no Brasil. Eles negam isso porque por lei não pode. Usa laranja, usa mulher, usa isso, usa aquilo. Eu acho que a nossa audiência sabe muito bem que a rádio tal pertence ao político tal, a TV local tal pertence ao senador, ao cara que foi governador, não sei o quê. Todos eles controlam os meios de comunicação. O advento da internet, inclusive teve um cara que comentou no meu perfil, onde eu estava falando do Carlos, o cara teve a coragem de escrever
que Carlos Bolsonaro não é fenômeno coisa nenhuma porque ele ficou não sei quantos anos como vereador. O que ele fez na vida? Foi o retardado. O fenômeno de virada na internet, no âmbito político, chama-se Carlos Bolsonaro. Ele elegeu um presidente do Brasil. Porra, ele elegeu um presidente. Então, assim, cala a boca, burro. Eu tenho dificuldades. Se alguém quiser criticar coisas reais de Carlos, Flávio, Eduardo e do próprio Jair Bolsonaro, cara, eu sou, assim, aberto. Eu não tenho problemas. Porque eu faço essas críticas a eles. Tanto é que tem gente que não gosta. Até hoje tem gente que fica puta comigo quando aquele não liga pra mim, Bolsonaro. Eu tava puto de uma coisa que ele tava errando. Então, assim, eu tenho a liberdade de conversar com qualquer pessoa que tenha críticas à família. Não tem problema nenhum. Agora, mentir são outros 500. Tá? Eles conseguiram, sobretudo Carlos, com a internet, entendendo como a internet funciona, sem usar de subterfúgios criminosos, usando de adesão, engajamento, propósito, voluntarismo, né? Galera voluntária ali, trabalhando, ajudando. O Carlos revolucionou o que era a política por meio da internet. E o mais incrível, hoje, sabe qual é o argumento da galera com relação ao uso da internet para se candidatar? A internet não elege ninguém. Internet não elege ninguém. Internet não elege ninguém. Eu preciso de fundo eleitoral. Eu preciso do cara do Centrão comigo. Eu preciso do fulano comigo. Senão eu não vou conseguir se candidatar. Claro, você não tem histórico, você não conversa com o seu público, você não sai às ruas, porque é óbvio que não era só a internet. Até a última campanha, o Eduardo Bolsonaro estava distribuindo panfleto em São Paulo. O Nicolas foi de casa em casa. Você é de Minas. Né? Sabe? Quem não é de Minas não sabe o que eu tô falando. A galera de Minas sabe. O Nicolas ia de porta em porta. O Gaia, no Goiás, porta em porta. Panfletinho, esquina e tal. Aí o que acontece? O pessoal não aprendeu a fazer a fórmula Bolsonaro, achou que o negócio era ou só a internet ou só fundo eleitoral. Quem tentou só a internet, Marçal, não conseguiu. Quando eu falo só a internet, a Marçal não foi na rua? Foi ovacionado? Foi. Mas há muitos outros critérios que eu não vou falar, mas nem fudendo, não vou falar aqui. Eu não vou ficar ensinando isso para canalhas. Há outros critérios que precisam ser observados, mas, em linhas gerais, o Marçal é o exemplo típico de que só a internet realmente não elege. E há o exemplo daqueles que, usando fundo eleitoral, mesmo de direita, não se elege. Outros acabam se elegendo, mesmo sem força, mesmo sem apoio. O meu ponto é, a internet virou um point of no return. A internet mudou a televisão, ela mudou a rádio, olha quem somos nós aqui agora. Tem audiência aí? Como é que tá aqui? É o que a gente falou ontem, né? A internet estabeleceu a verdadeira comunicação. Sim. Eu quero saber o Tem quanto que isso tá batendo. emissor e receptor trocando de papel, né? O tempo inteiro. Tem como colocar aí, Eu produtor? falo daqui, vocês respondem daí, e a gente. Isso é a comunicação. Antes da internet a gente não tinha. A gente tinha um emissora de televisão, pegando exemplo dele, um emissor, a mensagem que ele passava e o receptor. Do receptor não voltava nada, então não é a comunicação. E aí, a internet mudou a comunicação, ela mudou o streaming, né? Ela mudou, inclusive, a distribuição de filmes, seriados. As pessoas fazem pequenos conteúdos em TikTok, em Instagram, no Snap, que é muito forte aqui nos Estados Unidos, ainda não é forte no Brasil. No Snap tem seriado de coisinhas engraçadas, essas brincadeirinhas que o pessoal faz. No Snap tem assinatura, tem uma continuidade de roteiro. No TikTok também. É um universo completamente diferente de Instagram e o Twitter, e o X, né, o antigo Twitter. Só que a Globo viu que ela perdeu a fonte do poder. A Globo exercia esse poder com tranquilidade, sem conseguir, sem ter nenhuma dor de cabeça com ninguém. Então, SBT nunca deu dor de cabeça para a Globo, Record nunca deu dor de cabeça para a Globo,
A Rede TV nunca deu dor de cabeça pra Globo. E você vai Band, ninguém nunca deu dor de cabeça pra Isso Globo. porque. E ela tinha uma estratégia bem predatória, né? De reserva de mercado. Então, por exemplo, a Rede TV, né? Ela conseguiu o UFC por uns 2, 3 anos, né? Não sei se vocês lembram disso. E aí começou a dar audiência pra caramba. O que a Globo fez? Comprou por E um não valor passou. absurdo. E não passou. E não passou. Ela fazia muito isso. Quando ela via algo que poderia realmente trazer risco, ela chegava e comprava, às vezes, com valor de 2, 3 vezes o valor de mercado. Que é um bastidor dessa história. Eu estava no esporte nessa época, a gente tinha um diretor, Luiz Fernando Lima, que era muito ligado ao Carlos Arthur Nussmann, e ele era contra o UFC, ele não gostava do UFC, ele achava uma selvageria, ele achava que não era, né, bom que a Globo se envolvesse com aquilo e tal. E quem conseguiu mudar isso foi o Roberto Marinho Neto, o Robertinho Marinho Neto. Quando ele assumiu ali a Central Globo de Esporte, ele falou, não, isso aqui é um produto, esse produto é maravilhoso, a gente vai apostar nisso sim. E aí o Luiz Fernando Lima foi afastado, e o Robertinho Marinho Neto ficou ali um tempo no esporte tocando. O pessoal tem que entender isso. Pegou um monte de gente lá. Por que só tem Premiere? Que era pegador, o UFC só tem Premiere? Por causa disso, porque a Globo compra o direito para não passar na TV aberta, para te obrigar a assinar o Premiere. Como é que você consegue? É dela também. Como é que você consegue isso aqui hoje em dia? A produção vai colocar ali, ó. Olha lá. Hoje até que tá apertado o negócio. Não, a galera vai aumentar agora. Compartilha aí, pessoal. Esqueci de pedir. Como é que você consegue isso aqui hoje? Só por causa da internet, porque nós não temos o prédio da CNN, nós não temos a quantidade de pessoas trabalhando conosco igual a CNN, nós não temos marketing igual da CNN, não temos anunciantes igual a CNN, mas só a internet é que abriu esse Mas tá espaço. Invertido o gráfico, né? O ICL. Eu acho que é o contrário, né? O primeiro tá embaixo, né? O ICL tá com 3. Nós somos Tem que ver que canal é esse do ICL que o pessoal tá colocando na medida. Vai ter que mudar aí. Parece que o ICL tá com 3 ali. Mas tá. Então aí, 3 milhões? Não. 3 mil. 3 mil. O importante é vocês entenderem que a Globo precisou agir urgentemente para poder evitar que o monopólio dela fosse dividido, ou seja, ela não ter o espólio. Então ela fez esse lobby e se protegeu. Ela se protegeu porque a bonificação por volume, né, que o Max já falou, o Max fez uma série de matérias sobre isso na revista Terça Livre à época, mostra bem como que a Globo é quem monopoliza essa questão dos anúncios, e sem anúncio você só pode viver de propósito, que é o nosso caso aqui. A gente tem um produto, etc., mas as pessoas acreditam no que nós estamos fazendo e por isso eles assinam. Vocês não têm ideia. Se não fossem as curtidas, os comentários, se inscrever aqui no canal, que nós estamos com 355 mil inscritos, era para estar maior, mas vamos lá, só lembrar, galera, se não fosse seu comentário, seu superchat, a sua assinatura no site, nós nunca poderíamos estar aqui. Eu ia estar precisando fazer o Uber e pegar um tempo livre e vir fazer live aqui. Ou trabalhar com uma outra coisa que não tem nada a ver com jornalismo e eu ia ter dinheiro suficiente para não poder estar aqui. Mas a única maneira de poder me disponibilizar hoje, como é hoje, né? Quase 24 horas, como o Marcos falou, 3 da manhã, 6 da manhã, não tem essa. Vamos embora. A única maneira é você financiando. A Globo não tem como fazer isso. Porque ela abandonou essa conexão com o público. A Netflix, ela tem lá a sua fidelidade de público, tá perdendo por causa dos roteiros malucos, filmes de verdade pura, que negócio. Apesar das orientações que a gente tem informação de bastidor para que apostassem em histórias em que houvesse personagens de bom coração, acho que não levaram muito a sério a informação. E eles não querem acertar porque por pura ideologia. Vocês que acreditam no nosso projeto criam uma blindagem. Eu literalmente hoje posso virar para a Netflix reclamar comigo aqui, o pessoal da Netflix, pô, vocês que têm influência aí na política do Brasil. Se eu quisesse ser um canalha, eu viraria para a Netflix e disse, se vira aí, mano. Foda-se, isso não me afeta. Como cada cachorro que lame sua caceta. Mas só que eu não quero isso para o bem do Brasil. Eu não estou em defesa da Netflix. Eu estou em defesa da liberdade. Então, por isso que nós estamos denunciando isso aqui. Não é porque nós defendemos a Netflix. É porque nós acreditamos que a liberdade é o melhor modo de concorrência.
E porque nós somos contra o imposto, cacete. É isso aí. E tem um aspecto, Max, que o Luiz Arthur trouxe aqui no chat. Vocês estão vendo aí que a história da... Ai, porque o Mauro Vieira se encontrou com o Marco Rubio. Ai, porque o Lula teve um esbarrão com o Trump, houve uma química na Assembleia Geral da ONU. Ai, porque o Lula e o Trump fizeram uma videoconferência. Ai, porque isso, porque aquilo. E aí? Nada mais. As informações, fontes ali do governo, é de que o negócio não foi para frente mesmo, não. Né? E aí o Luiz Arthur traz a seguinte questão, a pergunta que não quer calar com essa história dos streamings. O Laranjão vai deixar barato? Porque o Trump já avisou. Sessão 301. Empresas americanas que forem sobretaxadas em outros países, esses países vão arcar com consequências graves. E de onde é a Netflix? Sim. De onde é a Prime Video? De onde é a Apple TV? O que mais que tem? Tem outras. HBO Max, essas Disney coisas Plus. Disney Plus. De onde são essas empresas, gente? Dos Estados Unidos. Tem um lance aí, não é tão simples, tá? Porque a maneira com que eles fizeram foi muito esperta. Eles fizeram o quê? Não, mas a gente não tá taxando só empresas americanas. Estamos taxando todos os streams. Só que é aquilo que eu falei. Uma coisa é você obrigar Abarcou as empresas a americanas. Disney, Netflix, não sei o quê, de ter 10%, pelo menos, de conteúdo nacional. Outra coisa é a Globo. Porque a Globo já tem muito conteúdo nacional. Então, na prática, você só prejudicou as empresas estrangeiras. Só os streamers estrangeiros que vão sair no prejuízo. Mas eles poderiam argumentar, estou te falando assim, que se os Estados Unidos quisesse falar algo contra isso, eles poderiam argumentar, não, mas a lei é igual para todo mundo aqui, a gente não está botando só... Entende a malandragem? Tem uma malandragem nessa história. Né? Que na prática, de fato, é criar uma reserva de mercado para a Globo. A Globo vai ser muito favorecida nessa história, principalmente o streaming da Globo. Só que, na letra da lei, eles sempre vão poder argumentar o seguinte, não, mas a gente está botando para todo mundo, isso aqui. Óbvio que os Estados Unidos não acredito que vai cair nessa conversa, isso pode sim virar algo para ser investigado pela seção 301 como uma manobra, né, de concorrência desleal, porque de fato é, tá? Mas não é tão simples assim, tá? Isso aí vai dar trabalho para explicar e mostrar que de fato é uma concorrência desleal. Agora, o Alan já trouxe aqui algumas vezes, e o pessoal vai lembrar, né? O pessoal que tem a minha idade vai lembrar que antigamente você tinha programação infantil na Globo. Sabe por que saiu a programação infantil? Porque não pode mais anunciar produto. Mas você sabe, vai tirar receita, não. Mas você sabe que a Globo fez lobby para que isso acontecesse? Sabe Saíssem os anunciantes? Sim. Você sabe por quê? Porque os motivos principais, tá, pelo qual se assinava a TV a cabo eram 2: filmes e programação infantil. Porque na TV a cabo você tem canal infantil o dia inteiro. Então, quem tinha filho, deixava lá no Cartoon Network, deixava lá, né, Nickelodeon, Discovery Kids, sei lá, e para as crianças verem. Só que se tinha programação infantil na TV aberta, óbvio que muita gente acabava aproveitando só os momentos da programação infantil na TV aberta. Então, para a Globo, foi interessantíssimo acabar com anunciantes de programação infantil, porque ela não precisava mais ter programação infantil, já que os outros não iam ter. Então, não ia ter concorrência mais. E aí, o que ia acontecer? Se alguém quisesse ter programação infantil, tinha que fazer o quê? Assinar a TV a cabo. E a TV a cabo era de quem? Da Globo. E quem Globosat. E quem fez isso? A NET era da Globo. Né? Não, todos. Globosat, depois Sky. a NET. Depois eles se desfizeram da... E quem é que fez isso? Esse processo todo para a Globo? A gente fala assim, a Globo quis isso, a Globo... Mas quem é que fez isso? Quem é que levava para a Globo para ser entrevistado nos programas, falar de novos filmes, falar de novos seriados, etc. Bota na tela aí, Pedro, por favor. A mesma galera que me condenou. STJ mantém condenação de Alan dos Santos por calúnia contra cineasta. O que acontece? Deixa você na tela aí, tá, Pedro? Isso aqui é a Estela Renner, tá? Que é sócia da Ana Lúcia Vilela, que é a dona do... Como é que é o nome lá do negócio? Esqueci o nome agora.
Da Stella Renner. A ONG dela, me deu branco aqui agora. Daqui a pouco eu pego aqui. Pô, me deu branco total aqui. Enfim, eles fazem, né, filmes sobre ideologia de gênero, sobre aborto, né? E eu denunciei isso em 2016. 2016. Aí eu fui absolvido na esfera tanto civil quanto criminal, eles recorreram, fui condenado, recorri, caiu a condenação, foi para o STJ, fui absolvido e agora eles foram para o colegiado e me condenaram. Isso foi ontem. Claro que eu saí aqui, foi o meu advogado conversando comigo. Resultado, vou ter que morrer em mais de 20 mil reais só para poder recorrer disso aqui. E eu vou, porque eu vou limpar meu nome. Podendo ou não, eu vou. Eu vou recorrer disso aqui. E aí, Alana, Instituto Alana. Instituto Alana, Sabia exatamente. que ia lembrar aqui. Exatamente. O Instituto Alana é quem se orgulha de ter acabado com o conteúdo infantil na TV. Eles se orgulham disso. Dizem que é negócio de tela, que o anúncio infantil é um negócio predatório para criancinha, que é uma maldade, o capitalismo malvadão ficar oferecendo brinquedo para as crianças, e não sei o quê, blá blá blá. Eu denunciei essa galera aqui. Olha o que aconteceu comigo. Por causa disso. Detalhe, tá? Eles estavam fazendo parceria com o Catraquinha, que era o Catraca Livre Infantil. E o Catraquinha é o site que fazia promoção de prato com fezes, como você viver com maconha, fora a questão LGBTQI+, e por aí vai. LGTV, HDMI 4. Essa é a galera que quer... 2016, ano que vem vai fazer 10 anos que eu tô lutando na justiça. 10 anos que eu tô lutando na justiça. Acho que é 2017, né? Isso aí. Tá, é porque aconteceu em 2016. Aí eles começaram a me importunar ali, aí começou o processo judicial em 2017. Mas desde 2016 eu tô lutando contra essa galera, porque a primeira notificação extrajudicial, né, para colocar medo, terror, eu tava lá em Monte Belo, ferrado, no porão, fazendo terça livre, e os caras usando a sócia do Itaú pra fuder o meu cu. E se fuderam, porque não vão não. Não vão, eu vou lutar, né? Eu já tinha vencido, ontem eles conseguiram reverter isso aqui, e eu vou lutar de novo, vou recorrer. Mais de 20 mil reais que eu vou gastar nisso aí. Não tem problema, eu vou. Eu tiro de onde não tem, porque não baixem a cabeça, não desistem, continuem lutando, gente. Nós temos um país para restaurar. Não vou admitir isso de jeito nenhum. De jeito nenhum. Enquanto isso, a turma que defende bandido, os direitos dos manos, direitos dos manos, tá lá fazendo reunião com Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes está participando de uma audiência conjunta, né, nesta quarta-feira, para tratar da mega operação policial da semana passada no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha. Max, vou falar aqui, depois você vai dar as informações sobre isso tudo, mas a lista das entidades que participariam, porque houve uma mudança, do encontro. Era a seguinte, essa lista: Conselho Nacional de Direitos Humanos, Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Instituto Anjos da Liberdade, presidido pela Flávia Frois, advogada do Marcinho VP, Associação Direitos Humanos em Rede, Conectas Direitos Humanos, Associação Redes de Desenvolvimento da Maré, Educação e Cidadania de Afrodescendentes Carentes, Educafro, Justiça Global, Instituto de Estudos da Religião, ISER, Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, Coletivo Fala Acari, Coletivo Papo Reto, Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, Movimento Negro Unificado, MNU, Centro pela Justiça e o Direito Internacional, CEGIL, Laboratório de Direitos Humanos da UFRJ, Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular Luísa Maim, NAJUP, Instituto de Defesa da População Negra, Movimento Mães de Manguinhos, Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, IARA. E aí saiu na imprensa, né, essa história do Anjos da Liberdade,
que é uma ONG presidida pela advogada do Marcinho VP. Falei ontem no boletim, né? É aquela história, essa turma toda normalmente monta ONGs, né? Que são ONGs, assim, teoricamente criadas para defender os direitos dos presos, né? Dos presidiários, da turma que está em cárcere. Como houve aquele caso da dama do tráfico amazonense, ela também tinha uma ONG, ela condenada, né? O marido dela, chefe do tráfico no Amazonas, ligado ao Comando Vermelho, e ela foi lá ao Ministério da Justiça, na época do Flávio Dino, fez reunião com o secretário executivo, com o número 2 do Ministério da Justiça. Também tinha uma ONG com essa mesma historinha de defender os direitos humanos, defender os direitos dos presos, das pessoas em cárcere e tal. E o Anjos da Liberdade é uma ONG montada pelo Marcinho VP, tem a advogada dele como presidente, né? Mas aí vazou essa história, né? E o Alexandre de Moraes veio com uma nova determinação. Não, olha, entidades ligadas a criminosos, condenados por envolvimento com facção criminosa, não podem participar dessa audiência. A gente teria que ficar aí acompanhando de perto para saber verdadeiramente quem está conversando com o Alexandre de Moraes, mas é de novo uma audiência para encampar a ideia lançada pelo Lula de que houve uma matança no Rio de Janeiro, né? E que os coitadinhos que morreram, vítimas da sociedade, merecem toda assistência, né? Merecem todo tipo de investigação, porque os policiais malvadões, obviamente, se excederam, né, Max? Então, aí que tem um ponto muito importante, tá? E interessante da gente analisar, que é o seguinte: a política real do Brasil, ela não acontece à luz do dia, ela não acontece publicamente. Você não sabe, tá, os verdadeiros motivos, os verdadeiros interesses dos agentes políticos. Por que o Alexandre de Moraes foi lá, né, no Rio de Janeiro? Por que ele faz o que faz sem ninguém pará-lo? Quem que manda? Quem que decide? Né? Todas essas decisões que realmente importam no Brasil são tomadas por grupos fechados, grupos pequenos, longe das câmeras, longe do público, longe até da política eleitoral. Né? São jantares, são reuniões privadas em locais desconhecidos, sabe-se lá por quais pessoas. Né? Na verdade, algumas a gente tem alguma noção, óbvio. Mas o que é interessante? Ao mesmo tempo, você tem hoje a Globo, principalmente, como uma secretaria de comunicação paralela, né? Uma SECOM paralela do governo e do sistema em geral, que hoje manda no Brasil. Então, de vez em quando, informações internas chegam nesses jornalistas. Lembra lá da Daniela Lima com o WhatsApp na mão falando. Nesse caso do Alexandre de Moraes, teve uma informação que um jornalista da Globo soltou, sem querer, tá? Eu acredito que foi sem querer, num desses programas, em que ele falou o seguinte, né? Quando estavam reclamando, né? Da ida do Alexandre de Moraes, que isso poderia prejudicar a imagem do STF e tal, e aí um jornalista solta assim, olha, né? Também, óbvio que tem outras grandes mídias envolvidas, tá? CNN, tem gente que tem conexão direta com essa galera que manda hoje no Brasil. E aí um jornalista soltou num programa o seguinte: olha, mas o Alexandre de Moraes, quando decidiu ir lá, ele não sabia, tá, da opinião pública sobre a operação. Ele não sabia como seria a opinião pública sobre a operação. E isso a gente está falando dessas pesquisas enviesadas, que deram 70% de aprovação, né, das pessoas do Rio de Janeiro, 88% ali das pessoas dentro da favela. Para mim, a verdadeira pesquisa foi a que o Ratinho fez no SBT, né, na TV aberta. Não existe nenhuma pesquisa com o potencial que a TV aberta tem, tá? Não tem. E deu 94% a favor da mega operação. E tudo indica que o Alexandre de Moraes teve que mudar de postura por causa disso. Inclusive o PT mudou de postura por causa disso. O PT só não está indo mais forte contra os policiais por causa da opinião pública. Então, o que isso revela para a gente?
Eu falo isso aqui várias vezes e eu sei que tem muita gente boa que não consegue entender, que não acredita, mas isso prova que eles se preocupam sim com a opinião pública, tá? A esquerda, ela morre de medo da opinião pública. Ela morre de medo da população inteira se unir a partir de uma pauta contra eles. E por que vocês acham que eles morrem de medo? Porque eles viram isso acontecer na época da Dilma. Por causa lá dos 12 centavos de aumento da passagem de ônibus, aquilo ali uniu as pessoas de tal forma que levou ao impeachment. Então eles sabem que isso pode acontecer, tá? E eles têm medo, eles fazem de tudo para evitar que isso aconteça. A ponto de você ver esses comunistas, que são todos a favor de bandidos, terem que dar uma recuada, tanto no discurso, quanto nessas propagandas aí. Que tudo faz parte da propaganda ideológica deles. Ou seja, não, ó, ficou muito na cara de pau ter a ONG da advogada do líder do Comando Vermelho, do Marcinho VP, na reunião com o Alexandre de Moraes. Não pode dar esse mole. Não dá para botar essa ONG lá. Tira isso daí. Eles não têm problema nenhum. O problema deles é a opinião pública. Até a Globo já falou isso, a gente mostrou aqui em análises dele. Esse aumento da criminalidade vira um arsenal para a direita. Ou seja, o problema não é o aumento da criminalidade, o problema é a direita ter o que falar contra a esquerda. Eles não se importam com a segurança pública, com a segurança das pessoas. O que isso nos mostra? Que o caminho para a libertação do Brasil passa necessariamente por uma forte organização e manifestação popular. E a segurança pública é o assunto que pode unir todos os brasileiros. Tá? Óbvio que vai ter ali 10%, 15% de militância que já está com o cérebro derretido, mas não estou falando disso. Tá? Na pior das hipóteses, aqui a gente está falando de 80% dos brasileiros. Acredito que é mais do que isso. Que pode ser unido por essa pauta. E aí eu volto aqui a minha ladainha, tô há 1 ano, vai fazer 1 ano, né? Já fez 1 ano que eu estou falando isso o tempo inteiro. Os políticos de direita, a gente precisa. Esquece um pouco política eleitoral, esquece um pouco a briga eleitoral de quem vai ser não sei o que, vai assumir não sei o que lá, vai tirar o cargo de fulano e de ciclano. Vamos nos concentrar na questão ideológica. A gente recebeu presente, jogou um presente no colo da direita. E a direita vai fingir que não viu. Sabe, agora é a hora de unir toda a população. Está começando a sair de novo as reportagens sobre crimes absurdos, de pessoas morrendo por causa de ação do crime organizado no Rio de Janeiro e em outras cidades do Brasil. Porque até isso a Globo tinha parado de noticiar, que era para não ficar feio para o governo. Agora, com a história, né, da mega operação, o assunto esquentou, estão começando a trazer isso de novo. A gente tem que mostrar para a população que isso é inaceitável. A gente tem que mostrar que o crime organizado tem solução, sim. O que falta é vontade das autoridades de acabar com o crime. E por que falta vontade? Porque eles são sócios do crime organizado. Não tem outra explicação. Me dá outra explicação. Não tem. Não tem. O BOP provou que ele consegue subir até lá em cima do morro. Ele provou. A polícia tem essa capacidade de aniquilar o narcotráfico. O que falta é vontade. E a gente tem que tentar comunicar isso para a população em geral. Que você está sendo assaltado. Eu vi aí hoje um vídeo de um motorista de Uber que teve o carro roubado. Tá? Provavelmente nem tinha seguro, pelo desespero dele, do choro dele ali, que era um meio de sustento dele. Enquanto você tem do outro lado a galera roubando bilhões em iates de luxo para a COP30. Por quê? Porque roubaram milhões e milhões ali na construção, né, dos locais que ficariam as pessoas e hoje é impossível. E aí tiveram que botar 2 iates de luxo enormes lá
no Pará para poder atender as delegações que foram. Enquanto isso, está lá o trabalhador, as pessoas que estão pagando por isso, porque é dinheiro, tudo é dinheiro de imposto, tá? Pagando os luxos dessa galera, sendo assaltada, sendo roubada, perdendo os meios de sustento. Porque qual que é o caminho dessas pessoas? Viver da assistência do governo. Então, para o governo é ótimo a criminalidade. Para o governo é ótimo que continue tendo assalto, tendo mortes, né? Para a esquerda é ótimo isso. Por quê? Porque você deixa as pessoas em situação de miséria e a única solução delas é o quê? Ficar vivendo de esmola do governo. E aí você vai mantendo ali o seu curral eleitoral. É isso que eles querem. A gente tem que despertar as pessoas para isso. Tá? A gente está num momento muito bom para fazer esse despertar do brasileiro. Mas a gente não pode deixar isso passar novamente. Tivemos vários momentos nesse último ano, né, desde que o Conversa Timeline começou, e a gente vem falando isso aqui, e o pessoal parece que não está percebendo isso.